Então, pessoal, nos campos de óculos ocular, somente o lado que nos traz edemas históricos relacionados às grandes heroínas que nós vimos entre porta-voz diplomáticos relacionados ao corpo, à nudez e o relacionamento entre o que é poder. Os meios diplomáticos, indústrias, pós-industriais, pós-especialização, pós-mestrando, ou seja, nos traz parâmetros importantes entre cadeias, cadelas, ou seja, filas, fileiras, onde nos traz abordagens filogênicas. Abordagens filogênicas são abordagens ligadas às fileiras. São vários tipos de abordagem ligadas aos meios fisium. Fisium, no latim, significa semelhança, o corpo, a imagem que o ser humano tem em campos anatômicos. Pois bem, quando usamos o campo hidrogenérico, é uma introdução genérica nos campos literários de pesquisas que possam acampar vários clássicos, somente clássicos ligados aos campos literários, como novelas, não havendo um campo de glofofobia ou aracnofobia, o tipo de bicho ou inseto, um bicho que coloca um satangôs, como relaciona a própria emissora e outras emissoras, nos coloca fatores importantes. Se quisermos pesquisar, temos que ter estruturas. Tem várias heroínas e heróis que participaram ali, né, entre o legado à Globo e outras emissoras. Mas a Globo News, como a Aeronews, como a CBN e outros canais digitais, nos traz notícias bem temperadas relacionadas à própria exploração, cooperação, competição, exploração. Primeiro coopera, depois a acessibilidade, depois a competição, que são as trocas, as cobranças, depois ocorre a exploração. O feudalismo é um conceito muito relacionado a essas questões na época, que o próprio proprietariado, e tinha um feudal que ele tomava conta, ele cooperava com a pessoa ali juntava, colocava as suas coisas, as suas moradas ali, porque ele era o fazendeiro, o feudal, e o que ocorria? Depois dessas questões, o homem ficava tipo como um servo, e ele era o cooperador. Depois havia competições, que depois ele chegava a ter outros níveis de burguesia, ganhava o terreno, ou seja, aonde ele está inserido, tipo uma fazenda. Ele comprava aquela terra e depois havia o quê? Uma exploração. Se ele não tivesse o dinheiro para pagar para o próprio feudal, ou seja, o próprio dono, o patrão, o coronel, o coronelismo que é colocado no campo literário brasileiro, nos traz emoções de fatos históricos que relacionam o próprio poder e o futebol. O que relaciona o futebol que eu coloquei lá a bola? O futebol na época, o coronelismo, não tinha essa ideia, esse legado ligado ao próprio futebol, que é fenomenal nos campos diplomáticos. Hoje, as heroínas, os heróis estão nas arquibancadas, como as meninas, os meninos, as aulas mistas, como eu falei que acontecia, como discuti ontem. Tinha algumas heroínas discutindo sobre a teoria entre faculdades, qual antecipa maior, quem tem mais habilidade de pensar, sentir e agir. Eu vi uma doutora, não sei se é doutora, o PhD ligado às faixas etárias, ela falando que as meninas. Eu falei que eu fiz uma pesquisa também ligada ao aprendizado motor e a atividade motora, que nos traz destaque, que a própria menina também, chegando até os 12, 13, 14 anos, tem um destaque muito grande entre as habilidades motor e competências e treinabilidades. Entre o conceito de habilidade, significa o quê? Competência, porque onde eu tenho habilidade, eu vou haver uma competência, vai haver o quê? Uma destreza, vai haver outros níveis de competência. Depois da competência, para o nível de competência, vai haver treinabilidade ligada ao treinamento. Então são grandes heroínas. São heroínas que suportam a menstruação, os campos ovarianos, outros campos ligados à genitália, muitas vezes mutilações, ou seja, preconceito, que também estereotipam questões de sapatão, pedófilos, pedófilas, outras questões que traumas, aranhas, formigas, sarampos, rubéolas, são vários tipos de pulsações que ocorrem, com aquela música do Arnaldo Antunes, o pulso ainda pulsa. São vários fatores que possam trazer
ilegalidades ou legalidades ligadas ao pulso, ainda pulsa. E o lazer, cadê o lazer? O que é lazer? O que é tempo livre? Entre essa linguagem pedagógica, lembrando Schlatter, né? Schlatter, Wagner Moreira, outros autores ligados à pedagogia do esporte, que fala sobre essas linhas de pensamento entre conflitos de gênero. E eu faço parte dessa onda, entre os meninos e meninas ainda ligadas ao dinheiro e aos poderes econômicos. Mas, porém, no plenário citaram o meu nome lá uns tempos atrás, não sei se era o João Paulo, Papa João Paulo II, não sei se era o Papa Leão XIV, mas não sei se era o Bento XVI. E tem um Bento também que destaca muito entre fatores sobre o esporte e educação e esporte, nos traz panoramas importantes. Então, o que são regras? Onde é uma regra, há o quê? Uma avaliação. A avaliação formativa, que nós vamos ter formações ligadas a diplomas, papéis contínuos, que são campos graduais que ocorreram. A outra formação é algo informal, que você vai buscando por entrevistas, pesquisas, em congressos e palestras, e você, propriamente dito, sendo um pesquisador entre os seus meios adifundos e adjuntos. Outro ponto de observação também avaliativa é a somatória, que você vai somar entre as etapas 1, entre os escândalos anatômicos, simbólicos, segundo Gauthier e Lapierre, entre o simbolismo do movimento, entre a sociabilidade e a motricidade humana, entre Gaspar Matos, entre as ONGs ligadas a autistas, que ela também é filial, entre outros panoramas relacionados aos poderes e à sua própria majestade. A majestade está ligada às próprias heroínas que ligam a próprias abordagens educacionais. As abordagens educacionais nos trazem heroínas ou heróis que relacionam a própria fé. Entre essas abordagens há uma história, e onde há uma história há uma abordagem. Entre essas heroínas, quais são as melhores heroínas? É a teoria ou a prática? Qual é a melhor heroína? É lógico que a heroína que nós falamos são heróis, são pessoas que superaram, tiveram superação na vida, no campo histórico, social, crítico. E entre essas abordagens nos traz contextos importantes, como a linguagem, como o teatro liberal, a comédia liberal, como já citei o Gerald Luper, aqui o livro que nos traz o que? Panoramas importantes, o que é poder, okay? O que é poder, ou seja, Gerard Depardieu, que ele participou da faculdade aqui bem conceituada em épocas de concurso, nos traz regras relativas à administração, cenários evidentes, promessas que são relacionadas ao Senado, projetos que são difundidos e adifundidos e adifundos que vão relacionar aos monopólios e os campos diplomáticos. Nós percebemos hoje que a própria comunidade são pessoas legalizadas para falar com outras pessoas lá fora, em vídeos, no WhatsApp, no Instagram, pode pegar, ou seja, ali nos meios de canais tem o telefone. Você liga, a pessoa vai atender se ela quiser. Antes de dizer não pense, antes de dizer sim pense. Agora, se quer ligar, traz algo extraordinário. São grandes mulheres e homens que trouxe uma hegemonia. Hegemonia não é heroína, hegemonia é uma teoria que eu falei. Que nos traz abordagens de higienismo. Quem não já foi no banheiro, quem não defecou hoje, quem não urinou hoje, não teve um campo sistêmico do corpo. Nos traz palavras hoje morfológicas. Quando eu falei defecar, já trouxe aqui algo fenomenal, como disse o próprio Russell. Quando falamos palavras como Flamengo, heroínas, nos traz ambiguidades. Não estou falando de droga não, pessoal. Heroínas mesmo, mulheres e homens, como a Maria Link, as Marias Links, que estão nas grades curriculares ali. Olha o meu currículo ali, elas estão ali. São mulheres que fizeram parte do meu contexto acadêmico curricular, entre conteúdos críticos e críticos dos conteúdos históricos, ligados à educação física e identidade perdida. Quem são as heroínas? São os homens ou as mulheres? Essas heroínas são extraordinárias. Eu agradeço a formação de pós e especialização que eu tenho entre o doutorado e o mentoriado aqui. Que Deus possa abençoar hoje nessa linguagem e sociabilidade relacionada aos cunhos e os campos harmônicos óperos ligados a Lisboa até a colonização entre o campo histórico crítico.